Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Galera, nossa aula de geografia da semana, a gente vai falar sobre os tipos de cidades no Brasil. A gente vai falar sobre as grandes, médias e pequenas cidades e também aonde Cascavel se encaixa nisso, ok? Então, peguem a apostila na página 12, vamos lá? Tipos de cidade no Brasil. No Brasil, há cidades pequenas, médias e grandes. Todas estão em constante transformação e cada uma delas tem sua própria história. A grande maioria das cidades é pequena. Olha só, 5.570 municípios, olha só, dos 5.570 municípios brasileiros, apenas 40 têm mais de 500 mil habitantes e mais de 5.000 têm menos de 100 mil habitantes. Mesmo entre as cidades maiores, podemos encontrar diversas características. Quais são as características que a gente vai ver em cidades grandes, médias ou pequenas? Algumas são mais turísticas, outras mais industriais, a gente já falou sobre isso. Existem cidades que elas são voltadas à indústria, existem cidades que são voltadas ao turismo, também há aquelas isoladas de outras cidades grandes, e tem aquelas que se localizam em regiões de grande densidade demográfica. O que é densidade demográfica? A prof falou na aula passada, tem até o textinho. É o índice demográfico que calcula o número de habitantes. No caso aqui, grandes densidades demográficas, ou seja, uma grande quantidade de pessoas. Portanto, perto de muitas outras cidades grandes. Tem as cidades que localizam, olha aqui, ó, cidades grandes e outras que localizam em regiões de grande densidade, portanto, perto de muitas outras cidades grandes. Então, nós também falamos sobre as cidades que ficam em volta das grandes cidades, que foi o conteúdo da aula passada, onde a gente falou sobre as cidades que ficam em volta de uma grande cidade, forjando assim as metrópoles, né? A região metropolitana. Dependendo da combinação entre essas características, cada cidade pode receber uma classificação diferente. Além das grandes cidades que denominamos de metrópoles, ou seja, grandes cidades recebem o nome de metrópoles, temos os centros regionais e os centros subregionais, entre outras possibilidades. Aqui vocês vão entender um pouco sobre os centros regionais e os centros subregionais. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse mapinha aqui, ó, que é sobre o Brasil e a rede urbana. Olha só, vocês vão entender que aonde tiver esse símbolo pentagonal, esse desenho pentagonal, nós vamos encontrar as metrópoles. Aonde tiver esse losango é o centro regional. E se vocês olharem bem aqui, ó, aonde a gente vive, nossa região aqui no estado do Paraná, região sul, vocês vão ver aqui, ó, olha aqui, ó, Cascavel. Cascavel é classificada como um centro regional. Olha que legal. Então aqui, olha só, vamos analisar. Nós temos aqui todos os estados, e nesses estados vocês vão encontrar metrópoles e centros regionais, ok? Analisem bem esse mapinha do Brasil e tudo isso, e nós vamos agora analisar o que nós temos aqui. O que são as metrópoles? As metrópoles são grandes cidades onde se praticam diferentes atividades econômicas. Há grande concentração de fábricas, indústrias, lojas em shoppings ou nos calçadões com centros comerciais. Oferta de serviços médicos, educação e lazer. Por conta disso, exerce influência e atração sobre as cidades de seus entornos e muitas vezes até sobre aquelas mais distantes. Vamos ver qual é uma metrópole, qual é a metrópole no nosso estado aqui.
vocês podem ver aqui que a metrópole que tem no nosso estado é Curitiba. Olha aqui. A metrópole no estado do Paraná é Curitiba, a capital, porque a gente já falou que a maior parte das metrópoles no Brasil são as capitais de estado, ok? E o que são os centros regionais? Os centros regionais são cidades que não são tão grandes e influentes como as metrópoles, mas concentram diversos tipos de atividades econômicas e oferecem certa variedade de serviços e produtos. Também são capazes de atrair pessoas de cidades menores no entorno em busca de oportunidades de trabalho, serviços de saúde e educacionais, ou mesmo de maior oferta de mercadorias, que é o caso aqui do exemplo que a gente tem, que é a cidade de Feira de Santana, na Bahia, centro regional importante no estado. E mais um exemplo mais próximo da gente é a nossa cidade, que é a cidade de Cascavel. Olha aqui, ela é um centro regional. Ela se classifica na ideia de centros regionais, olha só. Também temos Maringá, Londrina, Ponta Grossa no nosso estado, ok? E agora vamos falar sobre os subcentros regionais. São cidades menores que os centros regionais, que Cascavel, por exemplo, mas não chegam a ser pequenas, pois apresentam certa diversidade de atividades econômicas e comerciais. Eu posso classificar isso como Toledo, que é aqui do lado. Toledo é um subcentro regional. Ela não chega a ser tão pequena, mas ela é menor do que Cascavel e ela apresenta diversidade de atividades econômicas e comerciais. É um exemplo, ok? Então, vamos aqui para as nossas atividades. Olha só, analise o mapa da página 12, esse aqui, ok? E preencha o quadro a seguir de acordo com o que se pede. Bom, vocês vão lá na região norte, vão olhar lá no mapa de vocês, na região norte, por exemplo, aqui na região norte, e vocês vão colocar o quê? O que é metrópole na região norte, o que é centro regional e outra cidade da região. Então, vamos lá aqui, ó. Vamos ver aqui, o que é metrópole na região norte? Então, vocês podem estar analisando aqui, ó, como pede lá no exercício 1, para analisar o mapa da página 2 e preencher o quadro a seguir de acordo com o que se pede. Bom, vocês vão olhar aqui a região norte e ver quais são as metrópoles. O centro regional, que é representado pelo losango, e ali outra cidade da região, você pode estar vendo as que se classificam como subcentros regionais, cidades pequenas. O que vai ajudar mesmo vocês é aqui como se fala aqui, ó. Pesquise na internet se necessário. Vocês mesmos podem colocar lá na internet. Metrópole da região norte, centro regional da região norte. E nesse outra cidade da região, vocês podem estar pesquisando como subcentros regionais. Ok? Belezinha? A região Nordeste também, vocês já conhecem aqui, ó. Vocês podem estar colocando aqui, ó, vendo quais são as regiões. Se vocês tiverem dificuldade para lembrar qual é a região Norte, região Nordeste, a região Centro-Oeste, a região Sudeste, a região Sul. E se caso necessário, vocês podem estar colocando ali, ó. Podem colocar ali, ó. Metrópole da região Norte. Olha só. Olha aqui, ó. Lista de regiões metropolitanas. Predefinição, região metropolitana mais populosa, metrópoles brasileiras. Olha aqui, ó. As principais metrópoles brasileiras.
Temos várias aqui. Vocês podem estar utilizando a internet para estar fazendo essa atividade ou se basear apenas no mapa. Vai ficar a critério de vocês. Vocês têm essas duas opções, ok? Agora aqui, ó, continuando no exercício aqui, ó. A gente tem o exercício 2. O município onde você mora está entre as cidades destacadas no mapa? Qual é o nome dele? Está sim, olha aqui, ó. Aqui, ó. Como a prof falou, olha só aqui, ó, Cascavel. E ela está classificada como centro regional. Então, respondendo a questão 2 aqui. Opa. A questão 2, sim, está no mapa. E qual é o nome dele? Cascavel. Qual é a metrópole mais próxima no município em que você mora? Qual que é a metrópole estabelecida aqui nesse mapa na região sul, aqui no Paraná? É Curitiba. Então, qual é a metrópole mais próxima do município em que você mora? Curitiba. No exercício 4, vai perguntar o quê? Qual é o centro regional mais próximo do município em que você mora? Bom, a gente é um centro regional, mas o mais próximo de Cascavel vai ser Maringá, tá? Pela questão de quilômetros, é Maringá que é mais próximo. No exercício 5, qual das imagens apresentadas neste capítulo mais se parece com a cidade do município onde você mora? Então, é só vocês olharem aqui, ó. Qual das imagens aqui apresenta? Olha aqui, ó. Qual dessas imagens aqui, dessas 3 apresentadas nesse capítulo, mais se parece com a cidade no município onde você mora? A gente vai entrar mais na classificação, como eu disse, dos centros regionais. Por quê? Porque são cidades não tão grandes e influentes como as metrópoles, mas concentram diversos tipos de atividades econômicas e oferecem certa variedade de serviços e produtos. Também são capazes de atrair pessoas de cidades menores no entorno. Cascavel ela atrai pessoas de Toledo, Chateaubriand, Jesuítas, Formosa, de Boa Vista da Aparecida, Guaraniaçu, deixa eu ver o que mais tem aqui, esqueci o nome, Corbélia, outras cidades pequenas. Então, respondendo o exercício 5, questão 5, centros regionais. E a 6 pergunta aqui, quais características representadas na imagem contribuem para a sua resposta anterior? Qual, gente? Olha aqui, ó. Quais características da imagem? O que é aqui, ó? As edificações. Olha só. Uma boa mistura de paisagens naturais com paisagens culturais. A questão também do que? Aqui eu tenho as respostas, olha só. As edificações, as diversas atividades econômicas e a capacidade de atrair pessoas de cidades menores. Olha aqui, ó. As atividades econômicas e oferecerem certas variedades de serviços e produtos, a capacidade de atrair pessoas de cidades menores. Então, essas são as características. No exercício 7, fala assim, ó. Com base no que estudou até agora, você diria que sua cidade é uma metrópole, um centro regional, um centro subregional ou uma cidade pequena sob influência de cidades médias e grandes? Bom, respondendo o exercício 7 aqui, ó, o que a gente pode falar? Um centro regional, faltou aqui, ó. Um centro regional. É nisso que Cascavel é um centro regional, ok? Agora aqui no exercício 8, marque um X nas alternativas corretas. Vamos ver aqui quais são as alternativas corretas. O Brasil tem 5.570 municípios,
tem 5.570 municípios e cada um deles apresenta cidades com características próprias. Aqui fala, ó. 5.570 municípios brasileiros. Olha só. Maior, olha só, que tem mais, podem encontrar diferentes características. Algumas são mais turísticas, outras mais industriais. Então, sim, está certo. Olha aqui, ó. Olha aqui, o Brasil tem 5.570 municípios e cada um deles apresenta cidades com características próprias. Então, marca um xizinho aqui, ó. Deixa eu fazer mais bonitinho. Marca um X na letra A. Vamos para a letra B. A maioria das cidades no Brasil tem mais de 500 mil habitantes. A maioria tem mais de 500 mil habitantes, mais de 500 mil habitantes, é só voltar lá e olhar, ó. Apenas 40 tem mais de 500 mil habitantes. Então, é mentira aquela lá, não é verdadeiro. Então, não marca um X. Vamos para a próxima. Saiu o X aqui da letra A. Tá marcadinho aí. Na letra C, as cidades brasileiras têm paisagens naturais e culturais únicas. Sim, cada uma tem a sua paisagem natural e cultural. Olha só. Olha só, algumas são mais turísticas, outras mais industriais, aquelas isoladas das outras cidades grandes e as que se localizam em regiões de grande densidade demográfica, portanto, perto de outras cidades. Então, olha aqui, ó. Dependendo da combinação entre essas características, cada cidade pode receber uma classificação diferente. Entenderam? Então, a gente pode deduzir que também ela tem suas paisagens naturais e culturais únicas. Então, vocês podem marcar um xizinho aqui, ó, também. Marcou na letra A, marcou na letra C. E agora aqui, ó. As cidades exercem várias funções e algumas se destacam por meio de atividades voltadas ao turismo ou de atividades industriais, entre outras possibilidades. A prof acabou de ver isso. Algumas são turísticas, outras são voltadas para as indústrias. Cada uma tem a sua função. Então, você pode estar marcando aqui a letra D também. Ok? Belezinha? Agora, vamos aqui para o exercício 9. Caracterize sua cidade informando se ela é pequena, média ou grande, como são as paisagens naturais e culturais que as compõem e quais são suas principais atividades econômicas. Bom, o Prof. Tati pegou e colocou aqui, olha só. A cidade de Cascavel é de tamanho médio, com aproximadamente 328.454 habitantes, abrigando uma quantidade grande de bairros com diversas edificações, ou seja, edifícios, diferentes formas, e outros tipos de moradia, porque tem casas residenciais, tem pequenos apartamentos, né? Tem condomínios, edificações e outros tipos de moradia, e que compõem as atividades econômicas voltadas ao comércio e principalmente ao agronegócio, com grandes paisagens naturais como cachoeiras, trilhas e matas ao seu redor, complementando a região, ok? Então, é dessa forma que vocês podem estar fazendo, vocês podem estar lendo o meu e fazendo de vocês, ok? Diferentes formas. Aqui mesmo, nesse espacinho aqui, vocês conseguem
estar realizando. Não precisa ser uma coisa muito grande, ok? Bem simplesinha. Quem quiser fazer no caderno, fica à vontade, mas eu acho que aqui é o suficiente. Um parágrafozinho já é o suficiente, ok? Agora eu sei. Vamos lá. O que a gente descobriu nesse capítulo? Que o crescimento, nesse capítulo, nessa unidade, o crescimento das cidades está relacionado às transformações promovidas pela industrialização. A industrialização ajudou bastante no desenvolvimento. O crescimento das áreas urbanas pode gerar grandes cidades, as quais chamamos de metrópoles. As metrópoles concentram diferentes atividades econômicas e influenciam cidades menores de seu entorno, ou seja, em torno delas, ou mesmo aquelas mais distantes. O encontro de duas ou mais áreas urbanas resulta em um processo de conurbação. Lembra o que é conurbação? Olha aqui. É a união de duas ou mais cidades em consequência de seu crescimento geográfico, quando elas se encontram. Geralmente esse processo dá origem à formação de regiões metropolitanas, que é o caso de São Paulo, que a gente viu. No Brasil, há cidades pequenas, médias e grandes. Além de metrópoles, as cidades também podem ser classificadas como centros regionais, que é o caso de Cascavel, e centros subregionais, que é o exemplo que eu dei, por exemplo, Toledo, entre outras possibilidades. A diferença entre metrópoles, centros regionais e centros subregionais está relacionada ao grau de influência que exercem sobre outras cidades do entorno. Por exemplo, Curitiba é uma metrópole porque ela influencia várias outras cidades à sua volta. Cascavel é um centro regional porque ela influencia Toledo, Boa Vista, Guaraniaçu, Corbélia, deixa eu ver o que mais. Assis Chateaubriand, que é da onde eu vim também. E subregionais, que é Toledo, ela abrange uma região um pouco mais para lá, que pega Assis, pega Formosa, pega Jesuítas. Ok? Qualquer dúvida vocês podem estar me chamando e tirando comigo, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau.